Fala galera, parte 3 da Lei Complementar número 70. Aí já chegamos aqui na parte da demissão, tá? Estudamos aqui a parte da suspensão e multa, certo? Quais são os casos em que são aplicadas aí a questão da suspensão e a multa, certo? E também sobre a advertência, em quais casos são aplicados aí a advertência, tá? Então a advertência, de forma bem resumida, são aplicadas por escrito em infrações leve e média e o prazo máximo de 5 dias, tá? Já a parte de suspensão e multa, suspensão em caso de reincidência em penas leve ou média, tá? E aí é no máximo 5 dias, e em penas graves de 5 até 30 dias, podendo aí ser convertido em pena de multa, tá? Que não pode ultrapassar ali 30% do salário do servidor, como também não pode ultrapassar 50% ali da sua remuneração, tá? Agora a gente chegou na parte da demissão, artigo 9º da Lei Complementar número 70 de 2016. Mas eu já adianto, pessoal, que vocês deem essa moral ao nosso canal, tá? Se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem, porque isso ajuda bastante aí no engajamento do nosso canal, beleza? Então nós vamos seguir aqui na nossa parte 3. Infelizmente a lei complementar é muito extensa, né? São 51 páginas, tá? E eu não gosto de dar videoaula, eu não gosto de gravar videoaula acima de 40, 50 minutos, tá? Então quando eu gravo acima de 40 ou 50 minutos é por uma causa bem excepcional, como a aula de número 2, a parte 2 da lei complementar, que eu queria finalizar pelo menos até a parte 3, né? No caso a subseção 2. Então eu gosto de finalizar para não ficar ali nenhuma situação incompleta, tá? Para que não atrapalhe aí nos estudos de vocês, beleza? Eu, como vocês, também sou concurseiro, tá? E sei o que é que pode nos prejudicar e o que é que nos ajuda, né? Quais são as situações ali que podem nos ajudar. Uma delas é videoaula entre 30 a 50 minutos, é o ideal, certo? Videoaula de 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia se torna algo muito cansativo, e aí a gente acaba não dando a atenção necessária àquele assunto, certo? Então o ideal é uma videoaulazinha de 30 a 50 minutos no máximo, tá? Passou disso já começa meio que a prejudicar o entendimento, beleza? Então, considerações iniciais já foram repassadas, então vamos lá para o artigo 9º que fala sobre as demissões, tá? Vamos lá. A pena de demissão deve ser aplicada nos seguintes casos, então observem aí. Primeiro caso, reincidência dentro do período de 5 anos pelo servidor em conduta tipificada como infração grave. Infração grave, tá? Então veja aí, reincidência dentro de um período de quantos anos? 5 anos, tá? Então se dentro de um período de 5 anos o servidor aplicou, ele cometeu, na verdade, né, 2 infrações graves, né? Ele, como reincidente, ele poderá aí perder, né, a sua farda, né? Ele poderá ser demitido, beleza? E também nos casos de infração gravíssima. Então o cara cometeu ali, meu irmão, uma infração gravíssima, o destino dele é isso aqui, ó, é a demissão, beleza? Então o servidor sancionado com a pena de demissão, ele fica impossibilitado de reingressar na administração pública municipal no período de 8 anos, contado da data do trânsito em julgado do processo administrativo disciplinar que resultar na pena de demissão, tá? Então são 2 informações aqui que é bem importante, beleza? O cara foi demitido, então ele fica impossibilitado
de reingressar na administração pública municipal, tá? Pelo período de quantos anos? 8. Ele fica sem poder fazer concurso para aquele município por um período de 8 anos, tá? Contados aí, claro, da data do trânsito em julgado do processo administrativo. E o que seria o trânsito em julgado? Quando você não tem mais nenhum recurso, tá? Acabou aí todos os recursos, trânsito em julgado. Então, a partir dali é contado 8 anos para você poder fazer novamente outro concurso para ingressar aí dentro daquele quadro de servidores do município, certo? Destituição de função de confiança também é um tipo de penalidade, né? Também é um tipo de penalidade. Destituição de função de confiança. A pena de destituição pode ser aplicada concomitantemente, ou seja, de forma cumulativa, tá? Aos designados em função de confiança nos seguintes termos: o cara cometeu ali infração média ou grave, ou grave, e em casos de reincidência dentro do prazo de 3 anos em qualquer conduta enquadrada como infração leve, certo? Então vamos lá, o que seria uma destituição de função de confiança? O que seria uma função de confiança, né? É o famoso CC, né? É o cargo de comissão. É uma função de confiança, né? O prefeito pega aquele servidor, vamos lá, vamos colocar ali bem para o Mobralzão mesmo. O prefeito ele pega lá 2 guardas municipais para fazer a sua segurança particular, tá? Professor, pode? Pode. É uma função de confiança. Não tem problema nenhum, certo? O prefeito vai lá e pega o prefeito Joãozinho. Não sei quem é, o prefeito Lagarto. Então vamos colocar aqui que é o prefeito Joãozinho. Ele pegou lá 2 guardas municipais e deu aí a função de confiança. Só, a partir de hoje, vocês terão aqui esse cargo, né, essa função de confiança, que é a de proteger a minha e a minha família. Ponto. Tô dando um exemplo bem mobralzão mesmo, tá, pessoal? E aí o que é que acontece? Um guarda municipal, vou chamar ele aqui de Zezinho. O Zezinho foi lá e cometeu uma infração média ou uma infração grave dentro daquelas que a gente viu anteriormente, tá? Ele pode perder a função de confiança? Pode, sem problema nenhum. O prefeito vai lá e tira ele e bota outro guarda municipal, não tem problema nenhum, tá? E qual é a segunda hipótese? Vamos supor que Zezinho ele é reincidente. Ele cometeu aí uma infração leve, tá? Cometeu infração leve. O prefeito foi lá, não, tudo bem, né? Cara, gente boa, a infração que ele cometeu foi leve, tá, não tem problema não. Mas dentro de um período de 3 anos, o Zezinho, ele aí, cometeu de novo, reincidente, pô. Ele é reincidente. E aí o que acontece? Ele perde aí o seu posto, né, de função de confiança, tá? O servidor destituído de função de confiança fica impossibilitado de ser designado em nova função de confiança pelo período de 5 anos, contado da data do trânsito em julgado do processo administrativo que resultar na pena de destituição, tá? Ah, professor, mas aí o Zezinho, ele é amigo do prefeito. O prefeito não pode não, manter ele lá no cargo de confiança? Pode. Mas a regra, segundo a lei complementar número 70, é que ele será destituído da sua função e não poderá assumir outra função de confiança num período de 5 anos. Veja que são prazos, são números, tudo que as bancas gostam de cobrar em provas de concurso público. Provas de concurso público a banca gosta de cobrar, é isso aí, prazos, tá? Então se liguem nos prazos.
Outra penalidade é a cassação de aposentadoria. Aqui, ó. Cassação de aposentadoria. Artigo 11 diz o seguinte, ó, a aposentadoria do servidor submetido ao regime disciplinar de que trata esta lei complementar pode ser cassada. Pode ser cassada nas seguintes hipóteses. A primeira é concessão em desacordo com a regulação nacional e municipal sobre o tema. Então foi concedido ali a aposentadoria, né, de forma irregular, tá? Então quem fez ali o trâmite, né, a pessoa que é responsável ali por conceder as aposentadorias, né, aos servidores municipais, não se atentou a certas situações e acabou concedendo aí a aposentadoria, tá, àquele servidor. Então, a concessão feita em desacordo com a regulação nacional e municipal, o servidor ele poderá ali ter sua aposentadoria cassada, tá? Segundo, cometimento por servidor já aposentado. Isso aqui é importante aí. O cometimento, quando em atividade, o cara já está aposentado, mas quando ele estava na ativa, ele cometeu uma conduta passível de punição. E aí houve aí a possibilidade de aplicação da sanção disciplinar de demissão, cujo conhecimento tem ocorrido entre a expedição da certidão da corregedoria e o ato de concessão do benefício, tá? Professor, não entendi. Vamos lá. Vou falar de novo do Zezinho. Zezinho, coisa brava. O Zezinho, quando ele estava na ativa, ele cometeu uma conduta que foi passível de punição. Uma conduta passível de punição. E que conduta foi essa? Era uma conduta onde a sua aplicação era a sanção, né? A sanção da aplicação era de demissão. Ele cometeu algo grave. Ele cometeu algo ali beirando, né, o grave ou gravíssimo, tá? Então a pena era o quê? Porra, a pena era de demissão. Só que aí, Zezinho, muito esperto, sabendo que isso poderia acontecer com ele se antecipou. Ele já tinha um tempo de se aposentar, né? E aí o que foi que ele fez? Porra, eu vou entrar aqui no processo pra me aposentar, eu vou me embora, meu irmão. Vou sair fora. E aí, óbvio que tem todo o trâmite, a gente sabe que não é célere, né? Esse processo aí, né? De um PAD, por exemplo. A gente sabe que demora. E aí, antes de sair a sua punição, saiu ali primeiro a concessão da sua aposentadoria, tá? Mas aí, consequentemente, veio ali a expedição, né, da corregedoria, certo? Decretando o quê? A sua demissão, tá? Decretando a sua demissão. E aí a demissão, ela faz com que aquele ato retroaja, cassando a sua aposentadoria, certo? Então aqui também pode cair na sua prova. São informações que a banca pode utilizar para confundir vocês, certo? E aí vocês têm que ficar atentos. Deem print ou anotem as informações, certo? Para que vocês não sejam pegos de surpresa, tá? E aqui, ó, ressarciamento ao erário. Artigo 12. Na hipótese de a atuação do servidor importar em dano ao erário, este deve ser sancionado com o dever de ressarcir a administração pública na exata proporção do dano causado, tá? Parágrafo 1º. A autoridade competente pode, em face dos antecedentes do servidor e das circunstâncias envolvidas, aplicar apenas
apresente sanção, excluindo a aplicação de advertência, tá? Então vamos supor que ele, o servidor, né, ele bateu a viatura, o guarda municipal, ele bateu a viatura, tá? Não estava em perseguição, enfim, barbeiragem, bateu a viatura, certo? Ele tem que ressarcir? Tem. Ele tem que ressarcir, tá? E aí fica aí a autoridade competente, né? Fica aí a critério. Pode, em face dos antecedentes do servidor e das circunstâncias envolvidas, aplicar apenas a presente sanção, que é o que? De ressarcir aquele dano causado, né? Excluindo a aplicação da advertência, tá? O ressarcimento devido pelo servidor deve ser operacionalizado mediante desconto em folha de pagamento. Aqui dói, viu? Aqui dói. A razão de quanto? No máximo 30% da sua remuneração, tá? Admitindo-se o seu parcelamento. Então, 30%, pessoal, é o máximo que pode ser descontado na folha salarial, certo? Não, professor, mas o dano que ele causou foi de 10 mil reais e o guarda municipal ele ganha 2. Então quanto é que dá? 30% de 2 mil. Então a gente vai calcular o valor que pode ser descontado do seu contra-cheque em cima desse valor, 30% de 2 mil. Lembrando que, pessoal, eu não sei quanto é que ganha um servidor da guarda municipal de Lagarto, certo? Não sei, eu chutei aqui 2 mil, mas pode ser mais ou menos, não sei. O que eu quero que vocês entendam é que o valor máximo é de 30%. Não pode passar disso, tá? E também é admitido aí o que? O parcelamento. É admitido o parcelamento, certo? A penalidade de ressarcimento ao erário pode ser cumulada com as demais penalidades previstas nesta lei complementar. Então ela poderá ser cumulada, tá? Então poderá ser aplicado o ressarcimento horário e, consequentemente, a pena de demissão, certo? O cara é demitido e mesmo assim ela tem que ressarcir aí os cofres públicos, né? Ressarcir o erário, certo? Aplicação das penalidades, seção 3. Artigo 3. A autoridade competente deve, no momento da aplicação da penalidade, considerar o quê? A natureza e a gravidade da infração, tá? Inciso 2. Os danos causados ao serviço público em decorrência da infração cometida. Os danos causados ao serviço público em decorrência da infração cometida. As circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do servidor, tá? Então, as penalidades, a aplicação das penalidades será baseada justamente considerando esses 4 incisos, tá? O inciso 1, o inciso 2, o inciso 3 e o inciso 4, certo? Parágrafo 1º. O ato de cominação de penalidades deve identificar o fundamento legal e a causa fática, tá? Então, o ato de cominação de penalidade tem que ser verificado aí a identificação e o fundamento, identificar o fundamento legal e a causa fática. Parágrafo 2º. A dosimetria da sanção, quando cabível, deve ser devidamente motivada no ato de cominação da penalidade, tá? Artigo 14. Veda-se, ou seja, é proibido a aplicação cumulativa de sanção disciplinar, à exceção da aplicação da penalidade de ressarcimento de lesão ao erário público e de destituição de função de confiança. Então é vedado, em regra, é vedado a aplicação cumulativa de sanção disciplinar, certo? Essa é a regra. Porém, a exceção seria nas penas de ressarcimento de lesão ao erário, como eu acabei de falar, o cara que de forma imprudente pegou a viatura e acabou atropelando um transeunte, né? E aí, além dele ter que ressarcir
os danos que ele causou com a viatura, a indenização que a prefeitura teve que pagar ao transeunte atropelado, ele ainda foi demitido. Tá? Isso pode acontecer? Pode, sem problema nenhum. Como também a destituição de função de confiança, tá? Então o cara cometeu uma pena média ou grave e aí ele pode ali perder essa função de confiança, tá? Parágrafo 1º do artigo 14, a infração mais grave absorve as demais. Então, a infração mais grave absorve as demais na hipótese de conexão entre as infrações. Então o cara cometeu lá algumas situações em que uma é de natureza leve, a outra é de natureza grave. Qual será levado em conta? A grave, tá? A grave, ela vai engolir o cometimento da infração leve, certo? Então, a infração mais grave, ela absorve as demais, na hipótese de conexão entre as infrações, tá? Na hipótese de ocorrência de mais de uma infração sem conexão entre si, serão aplicadas as sanções correspondentes isoladamente, tá? Então, vou trazer outro exemplo hipotético, bem mobralzão também, que é do servidor público que foi trabalhar sob efeito de álcool, tá? O cara foi trabalhar sob efeito de álcool. Ele foi trabalhar sob efeito de álcool. Ele pegou a viatura ali da sede da Guarda Municipal e foi pegar algum conhecido dele, ou a esposa ou o esposo, em outra cidade, numa cidade ali vizinha, e não pediu autorização ao superior hierárquico, não pediu autorização, nada. Ele simplesmente pegou a viatura e foi para um município vizinho, que faz divisa ali com Lagarto, tá? E durante esse trajeto, ele em alta velocidade, acabou batendo a viatura em outro veículo. Veja que bagaçada, velho. Veja que bagaçada. Então ele cometeu aí quantas infrações? Né? Ele estava alcoolizado, pegou o veículo, a VTR, né, da Guarda Municipal, viajou até outra cidade sem autorização do seu superior hierárquico e ainda causou um acidente. Veja. Então, nesse caso, serão aplicadas as sanções correspondentes de forma isolada, tá? Serão aplicadas aí de forma isolada, beleza? A aplicação de penalidade deve ser registrada no prontuário do servidor. Então, toda aplicação de penalidade deve ser aí registrada no prontuário do servidor. Parágrafo único. O apontamento referido ao caput deste artigo deve ser cancelado após o decurso de. Então vamos lá. Aqui, ó aí. Veja, falou em prazos, se atentem aos prazos. Beleza? Falou em prazos aí, se atentem aos prazos, tá? Então é de 3 anos na hipótese de aplicação de penalidade de advertência, tá? E de 5 anos na hipótese de aplicação de penalidade de suspensão, tá? Então veja, o apontamento referido no caput deste artigo deve ser cancelado, após o decurso de. Veja, artigo 15. Ela deve ser registrada no prontuário do servidor. Ou seja, vai estar lá na sua ficha. Tudo que você cometeu, tá? Então você cometeu lá em 2022, você pegou uma penalidade lá da advertência em 2022, tá? Passou os 3 anos, 22, 23, 24, 25. 2025, o que estava lá na sua ficha, ela é o quê? Excluída, tá? Ele vai ser o quê? Cancelado, ele vai ser tirado da sua ficha, beleza? E nos casos de penalidade de suspensão, essas informações, né, que está lá na sua ficha, sairá no período de 5 anos,
tá? Sairá no período de 5 anos, beleza? Nenhuma dificuldade, nenhuma dúvida, apenas se atentem a isso aqui, ó. Prazos: 3 anos no caso de advertência, 5 anos no caso de suspensão. Então, esses prazos, passado, né, desses prazos, automaticamente a sua ficha volta a ser como era antes, beleza? Circunstâncias atenuantes. O que são circunstâncias atenuantes? São aquelas em que beneficia o servidor, tá? São benefícios que são concedidos aí aos servidores. E quais são elas? Primeiro, o bom desempenho nos deveres funcionais e a prática de bom comportamento. Então, bom desempenho e a prática de bom comportamento, tá? São circunstâncias atenuantes, é o que ajuda na hora da aplicação da penalidade. A confissão espontânea da infração também é uma situação aqui que pode ser considerada como um atenuante. A tentativa pelo servidor de, por espontânea vontade, logo após a prática de infração disciplinar, minorar as consequências de seu ato, tá? Então o servidor, ele sabe que fez algo errado e ele automaticamente, sem precisar ninguém falar nada, sem precisar nada, ele vai lá e tenta corrigir ali os seus atos, certo? A prestação de relevantes serviços para a administração pública, serviços relevantes para a administração pública, e a provocação injusta de colega, a provocação injusta de colega ou superior hierárquico, tá? Também aí é uma atenuante, é considerada como uma atenuante, tá? Já aqui, ó, as circunstâncias agravantes, que são aqui do artigo 17, a premeditação, ou seja, quando ele comete algo de forma premeditada, né? Ele já sabia o que ele ia fazer, ele já tinha na mente dele que ele ia cometer aquele tipo de infração. A combinação com outros indivíduos, servidores ou não, para a prática de infração, tá? A acumulação de infrações também é uma circunstância agravante. O fato de a conduta ter sido cometida durante o cumprimento de pena disciplinar. E também a reincidência, tá? Então essas 5 são circunstâncias agravantes, é o que agrava a situação aí do servidor, tá? Anotem ou deem print, fiquem à vontade para vocês colocarem em mente essas 5 agravantes aqui, ó. São 5 de cada, né? 5 circunstâncias atenuantes e 5 circunstâncias agravantes, tá? Parágrafo 1º. A premeditação consiste no desígnio formado anteriormente à prática da infração. É quando você pratica algo premeditado, né? Quando você, antes da prática do ato, você já queria fazer aquilo ali, tá? Então, aí, consiste no desígnio formado anteriormente à prática do ato, à prática da infração. A acumulação decorre da prática de 2 ou mais infrações em uma mesma ocasião. A acumulação. A reincidência, que compreende aí a prática reiterada, ou seja, o cara faz várias vezes a mesma coisa, né? E inciso 1º, inciso 1, infração cometida dentro do período de 3 anos, contado já da combinação da penalidade e advertência. 2, infração cometida dentro do período de 5 anos, contada da aplicação da penalidade de suspensão, tá? Isso aqui é sobre o quê? Sobre as circunstâncias agravantes, né? Pronto, sobre as circunstâncias agravantes, certo? Então tá aqui as datas, fiquem atentos às datas, olha, as datas que são de extrema importância e as bancas gostam de cobrar, tá? E agora a gente vai falar sobre a instauração do procedimento, artigo 18. A autoridade que tiver ciência de irregularidade desempenhada pelos servidores abrangidos neste regime disciplinar
é obrigado a representar a corregedoria. Botem na cabeça de vocês isso aqui aí, tá? A instauração do procedimento é feito pela corregedoria, tá? Que deve promover a apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, famoso PAD, assegurado aí ao acusado a ampla defesa, certo? Artigo 19. A representação deve ser formulada por escrito, devendo conter a descrição detalhada dos fatos, a indicação dos envolvidos e das pessoas que possam tê-los presenciado. A famosa testemunha, né? Parágrafo único. Quando a falta disciplinar não estiver bem definida, mesmo justificadamente presumida sua existência, ou quando, mesmo definida a ocorrência, for desconhecida a sua autoria, deve ser promovida a sindicância investigativa. Certo? Parágrafo único aqui, aí. Repetindo, quando a falta disciplinar não estiver bem definida, mesmo de forma justificada presumida sua existência, né? Ou quando, mesmo definida a ocorrência, for desconhecida a sua autoria, deve ser promovida a sindicância investigativa. Com qual intuito? Descobrir quem foi que cometeu aquela infração, certo? O artigo 20 fala que a representação de que trata esta seção também pode ser formulada por qualquer pessoa, mesmo que não faça parte dos quadros funcionais da administração direta e indireta do município, tá? A representação é o quê? A denúncia, tá? Aqui nada mais é do que a denúncia. A denúncia ou representação pode ser feita aí por qualquer pessoa. Pode ser formulada por qualquer pessoa, tá? Mesmo que não faça parte ali dos quadros dos servidores. As representações anônimas podem ser admitidas a critério do corregedor geral ou do ouvidor geral da secretaria, certo? Essas aqui são as representações anônimas. É aquela famosa denúncia anônima, tá? Recebida a representação, deve ser elaborada a portaria com o seguinte conteúdo: o número do processo administrativo, a espécie do procedimento disciplinar, caso indicado a autoria, o número da matrícula funcional do servidor, ao qual está sendo imputada a conduta prevista como falta disciplinar. Pessoal, isso aqui tem relevância? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. O importante é vocês entenderem isso aqui, aí. Quem são os responsáveis aí, né? Pela aplicação, né? E aí a gente já viu aqui que é a corregedoria, tá? Corregedoria ou ouvidoria geral, certo? Isso aqui, ó, é o número do processo, a espécie do procedimento disciplinar, a matrícula do funcional, a matrícula funcional do servidor. Isso aí é, né? Isso aqui não tem muita relevância não, tá? Elaborada a portaria que se refere o caput deste artigo, deve ser providenciada a sua publicação no Diário Oficial do município ou em semanário que publique os atos oficiais do município, se existente, ou em jornal de circulação local. Artigo 22. A instauração de sindicância ou de processo disciplinar interrompe a prescrição. A instauração de sindicância ou do processo disciplinar interrompe a prescrição até o trânsito em julgado do processo disciplinar, tá? Parágrafo único. O servidor que responder ao processo disciplinar nos termos desta lei complementar só pode ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, tá? Artigo 23. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a corregedoria pode determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de 60 dias. E a parte boa é essa aí.
sem prejuízo da remuneração, tá? Então o cara é afastado ali do seu cargo, né? E ele vai continuar em casa recebendo ali o seu salário normalmente, beleza? Mas qual é o objetivo? Que ele não interfira ali na apuração, tá? Ali durante o processo, beleza? Parágrafo único, o afastamento pode ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Então, o afastamento aí ele pode ser prorrogado por igual período. Qual período? 60. 60 mais 60, 120. Então ele vai passar 120 dias afastado, tá? E a seção 2 fala dos tipos de procedimento. Pessoal, a gente já passou novamente dos 30 minutinhos, tá? Como eu falei a vocês, vou cortar, na verdade, né? Em pedaços, em partes, né? Essa aqui agora a gente vai finalizar a parte 3, certo? Vamos parar aqui no artigo 24. E aí no próximo vídeo nós chegaremos a parte 4 da Lei Complementar número 70, tá? E assim, galera, aí são 51 páginas. A gente só chegou na 21ª. A gente não chegou nem na metade das páginas ainda, certo? Mas vou falar com vocês artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso. Por quê? Porque a Lei Complementar número 70, que fala sobre a disciplina dos guardas municipais, é muito importante, tá? É muito importante, costumam ser cobrados em provas de concurso público e vocês têm que ter isso na veia de vocês. Isso tem que estar no sangue, tá? Então por isso que a gente vai tratar de forma bem detalhada. Vamos falar de todos os artigos da Lei Complementar número 70, certo? Eu quero que vocês façam a prova de vocês sem ter um pingo de dúvida sequer, tá? Eu quero que vocês entendam a Lei Complementar número 70 de forma assídua, 100%, tá, pessoal? Então a gente vai encerrar a nossa parte 3 da Lei Complementar número 70 e em seguida a parte 4, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!